Pessoal, paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Glória a Deus, né? Mais um dia, essa terça-feira abençoada, hoje 5 de julho. Puxa vida, hoje no meu devocional pela manhã, observando alguns processos da vida, hoje eu tive de manhã com os meus filhos, né? Nós fomos fazer alguns processos juntos, a Rafinha e o Benjamin, e eu tava parado ali fui fazer um serviço, né, no meu carro, e eu observando ali um casal, né, assim, de certa forma, já de uma idade avançada, um casal de idosos, e eu observando e parei para meditar um pouco a respeito da união, né, do homem com uma mulher, e a Bíblia chama isso de casamento. E eu comecei a ponderar alguns pontos sobre casamento e meditando naquela cena daquele casal de idosos, andando de mão dadas. Puxa vida, que maravilha você poder chegar na idade de ouro da sua vida, né, e poder celebrar com a pessoa que você escolheu para viver. Isso é muito bom. Quando você fala de casamento, nós podemos conjecturar um tanto de coisa. Hoje a sociedade desenvolve vários tipos de casamento. Se eu não estiver enganado, são 16 ou 15 tipos de casamento que pode ser acertado hoje em um cartório, união estável, contrato de união, enfim. Porém, vocês podem chamar do que for, menos de casamento, porque casamento é a união com a bênção sacerdotal, a bênção de Deus, a bênção sexual e a bênção civil estabelecido biblicamente. O casamento ele é altamente protetivo. O casamento ele estabelece valores de uma sociedade. Você quer ver como que está a consciência moral de uma sociedade, você vê os valores estabelecidos num casamento. Uma sociedade que banaliza o casamento, uma união entre dois sexos diferentes, diante do conceito bíblico moral correto, você vai perceber que essa sociedade está caminhando para a beira do caos. Porém, a Bíblia estabelece que o casamento ele é altamente protetivo, o casamento ele é produtivo, o casamento perpetua a raça ou uma geração, o casamento estabelece valores morais, econômicos. Quer ver só? Uma reportagem de uns anos atrás foi feita uma pesquisa dizendo que se o homem, né, o homem sai do seu papel original ou abandona uma família, independente da situação que for, ele vai encarecer um sistema social de um país em quase 40%. Por quê? Porque agora que esse homem abandona indevidamente, seja lá por que motivo for, e deixa a mulher com os filhos, abandona esse lar, a mulher vai ter que deixar a criança na creche, a sociedade, o governo vai ter que construir mais creche, essa mulher vai ter que trabalhar 12 horas por dia em dois empregos para poder manter a criançada não vai ter limites, vão viver, não vão gerar vínculos, vai virar uma bagunça. Então, essa mulher agora tem que ser tratada porque ela vai gerar algumas doenças devido ao abandono, estresse, ansiedade, depressão, problemas sanguíneos, entre eles eu posso citar aqui diabetes, problemas de pele e até queda de cabelo. Uau! Mas tudo isso porque o cara foi embora? Sim. Como eu disse, o casamento ele estabelece esses valores de uma sociedade. O casamento também ele é feito de ciclos. Quer ver só? Quando eu estou solteiro, eu vivo o ciclo da solteirice. Eu tenho uma escala de autoridade, uma escala de responsabilidade e uma escala de liberdade. Eu sou solteiro, né? Eu tenho uma escala. Então eu me apaixono, caso, e aí eu saio do ciclo da solteirice e vou para o ciclo de marido e mulher. Ambos andavam nus e não se envergonhavam, diz a Bíblia em Gênesis 2:24. Então agora a minha escala de autoridade aumenta, a minha escala de liberdade aumenta e a minha escala de responsabilidade aumenta, porque agora eu sou esposo. Mas para eu poder entrar no ciclo do esposo, eu tenho que encerrar o ciclo da solteirice. Você não pode começar um novo ciclo se você não encerrar o antigo. Isso tem que ser estabelecido. Repare que tem muitos homens e mulheres que vão para o casamento ainda vivendo uma vida de solteirice. Isso não vai dar certo. Então, no ciclo, no segundo ciclo, que é o ciclo do marido e mulher, o tempo anda, a família se estabelece, começa todo um processo de de lealdade, fidelidade, de cumplicidade. Quando você casa, você não tem mais privacidade. A sua privacidade é você compartilhar com a sua esposa e esposo. Então a mulher anuncia que está grávida. Uau! Encerra agora o ciclo
do marido e mulher e começa agora o ciclo dos pais. Por que isso, pastor? Simples, porque acrescenta agora novas responsabilidades, novas áreas de liberdade, novas áreas de autoridade. Entenda que Deus nunca tira a autoridade de ninguém, Ele só acrescenta. Deus nunca tira a responsabilidade de ninguém, Deus só acrescenta. E curioso porque as leis que regem a solteirice bíblicas são umas, que regem a vida do marido e mulher são outras, e que regem a dos pais são outras. Que espetacular, como isso é altamente protetivo. Os pais protegem os filhos, nós já estudamos na minha série de mensagens aqui no canal da maldições hereditárias e da homossexualidade, você vai ver esse processo da proteção familiar do casamento. E depois, o ciclo da solteirice, marido e mulher, ciclo dos pais, e aí essa pessoa é chamada para um propósito maior, servir a Jesus, servir a igreja, servir o reino. Começa um novo ciclo, o ciclo ministerial. Entenda que Deus não chama um pastor sozinho, Ele chama a família. E muitos pais, muitos maridos ainda estão querendo viver uma vida ministerial como se fossem solteiros, porque não encerra o ciclo da solteirice com dignidade, quer viver uma vida de casamento, vivendo vida de solteiro, e aí pior, vem os filhos, ainda quer compartilhar com os filhos uma vida de solteiro que nunca vai funcionar, e aí não consegue atribuir responsabilidades no ministério. O casamento, a Bíblia começa com um casamento de família, Adão e Eva, e vai terminar lá em Apocalipse com Cristo e a noiva. Tudo isso está aqui no meu livro, As 7 Heranças de Deus, pela editora Eruditos. Adquira, tá tudo aqui, ciclo da solteirice, ciclo do marido e mulher, ciclo dos pais e ciclo ministerial. São os 4 ciclos que acompanham a base de um casamento. Puxa vida, casar é bom, casar prospera, né? Tem as suas dificuldades, mas a Bíblia diz que tudo que é fácil demais também vai fácil. Daquilo que é agarrado com amor, com dedicação, com cumplicidade, renúncia, né? E Paulo estabelece que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, e fala que o casamento é um mistério. E Jesus, em Mateus 19, também estabelece um princípio tão poderoso sobre o casamento que alguns até preferem não casar. E realmente eu concordo que alguns não deveriam mesmo, porque se for para brincar de casinha, fica em casa, fica com seus pais ali, assim você incomoda menos. Um abraço para vocês, até a próxima.